a gente está agora com o Danilo Igliori para poder falar um pouco mais desse assunto aqui comigo. Danilo, antes de mais nada, bom dia ainda aqui para você, que está aqui já. Muito obrigada pelo seu tempo para poder disponibilizar aqui um pouco, né, da tua visão, da tua análise. Antes de mais nada, eu já quero começar te perguntando sobre esse cenário, né, sobre como que o Fed deve ver essa escalada agora desse conflito, dessa tensão no Oriente Médio e mais essa frente agora de conflito que é entre Israel e o Irã, que já impacta de cara preço de commodity e as bolsas mundo afora. Isso deve sim ser levado em consideração pelo Federal Reserve na semana que vem? Bom dia para você. Bom dia, Débora. Prazer estar aqui com vocês novamente. Olha, certamente não vai dar para ignorar, né? Acho que o acirramento do conflito entre Irã e Israel, né? Na verdade, ataques de Israel em vários pontos aí da estrutura nuclear, né? Do Irã, mexeu com o cenário completamente, né? Não estamos mais falando simplesmente do conflito de Israel com a Palestina, estamos falando de um conflito entre duas grandes, né, potências militares, lembrando, né, que o motivo disso é o fato do Irã ser uma potência nuclear. Então a gente está vendo, né, que o cenário macro estressou bastante. Existe a possibilidade disso retroceder rapidamente? Difícil dizer, mas tudo indica que alguma retaliação do Irã deve acontecer, né? Então a gente volta, né, para uma perspectiva que a gente tinha quando começaram os conflitos de Israel com a Palestina, com a faixa de Gaza, né, com o Hamas. Vamos lembrar que naquele momento o que a gente pensava? Né? Falava, olha, tem um impacto imediato, né, no mercado de petróleo, que a gente já está vendo, né, e o grande temor era o envolvimento do Irã, né? E agora a gente tem um conflito direto entre os dois países. Acho que não vai ser possível ignorar, né, esse cenário de conflito na reunião da semana que vem. Por outro lado, vai ser muito difícil precificar de um jeito assertivo, né, quais serão os impactos. De forma geral, é inflação para cima e atividade para baixo, né, como a gente já está capturando nos indicadores de mercado hoje, né, com o VIX aí sendo, acho que, o principal símbolo da elevação do temor do que pode vir pela frente. Exatamente, eu até estava acompanhando aqui mais cedo, mais de 14% de alta nesse momento para o VIX, 14,93%, quase 15% de alta para esse índice do medo. Eu acho que isso retrata bem, traduz bem, né, esse temor, essa maior aversão ao risco agora nos mercados nesse momento. Mas ainda pensando nessa questão do Federal Reserve, Danilo, bom, tivemos agora mais esse molho, né, mais esse tempero para apimentar ainda mais essa decisão do Federal Reserve na próxima semana. E, além disso, a gente tem também um mercado de trabalho que segue bastante resiliente, né, lá nos Estados Unidos. Inclusive, num relatório do Daicoval que foi divulgado, eles apontam, né, que essa economia americana segue muito resiliente, trazem essa questão também no mercado de trabalho americano. E eu quero entender do teu ponto de vista, até que ponto essa resiliência pode retardar ou dificultar ainda mais um ciclo, né, de corte de juros pelo Federal Reserve. Antes até da gente ter agora essa extensão desse conflito, essa extensão dessa tensão, né, no Oriente Médio. A gente já tinha esse mercado de trabalho americano resiliente. Isso já era o suficiente para poder o Fed manter aquele tom de cautela e de não tenho pressa para cortar juros? Olha, eu acredito que a gente vai ter isso novamente na semana que vem, Débora. O tal compasso de espera, né, ainda parece ser a melhor estratégia, né? A incerteza não só não diminuiu, como aumentou muito. Então, num contexto, né, que as duas variáveis, né, que norteiam aí o duplo mandato do Fed, ou seja, atividade de um lado, né, emprego particular, e inflação do outro, estão bem comportadas nesse momento, né? A inflação caiu um pouquinho, tanto o CPI como o PCE vieram abaixo das expectativas nas últimas leituras. E como você disse, né, o mercado de trabalho continua mostrando resiliência, né? Então, taxa de desemprego está lá, bem paradinha, né? Subiu um tiquinho aí, mas está muito perto aí dos 4%, que é uma taxa bastante baixa, né?
Tem um ponto que chama atenção nos dados de mercado de trabalho, que é assim, embora os números não estejam deteriorando, né, quando você olha para as principais métricas, a gente percebe que também no mercado de trabalho parece estar tendo o chamado compasso de espera, né, porque você não tem demissões, mas você também não tem muitas contratações. Então, vem acomodando aí com um fluxo, né, menor do que a gente estava observando, né, o que leva a gente a pensar que também, então, os agentes econômicos estão aguardando, né, não só para ver o que vai sobrar, né, de todas essas políticas que foram anunciadas pelo novo governo, mas também como, de fato, a economia vai reagir a tudo isso, né? Então, eu acredito que na reunião que vem é muito possível, né, que o compasso de espera, o esperar para ver, vai ser renovado, né? Certamente a gente não vai ter nenhum ajuste em taxa de juros na semana que vem. Agora, a grande, né, atenção para a semana que vem é que, novamente, a gente vai ter, né, como acontece a cada 2 reuniões, a gente vai ter o chamado resumo das projeções econômicas, onde a gente consegue ter mais informações sobre o que os especialistas que apoiam o comitê, né, estão pensando, tanto sobre a economia como sobre o curso futuro da política monetária. Então, eu tenho certeza que o foco das análises sobre a reunião que vem vai estar muito em cima, né, do que estará constando aí no resumo das projeções. Bom, nesse resumo, né, dessas projeções, certamente então a gente deve também ter algum impacto dessa guerra comercial que ainda segue em andamento, né, Danilo? De novo, tomando como referência esse relatório do Daicoval, houve, né, no relatório uma observação em relação à pausa na guerra comercial. Na visão deles, eles acreditam que essa trégua recentemente, né, estabelecida entre os Estados Unidos e a China, suspendendo temporariamente parte, né, das tarifas, isso pode ser um fator de alívio no risco de recessão, quando se trata de recessão americana. Você concorda com isso, Danilo? Você acha que é o suficiente essa trégua temporária e mais? Se ela é temporária, seria mesmo suficiente, né, para poder, essa trégua, né, para poder chegar a virar essa página de recessão nos Estados Unidos? Olha, eu acho que certamente é um alívio, né, no sentido de que a gente poderia estar pior, né, do que estamos, uma vez que apareceu, né, essa trégua aí na última rodada de negociações, mas certamente não é suficiente também, né? Então, novamente, assim, logo após, né, o anúncio aí dessa trégua, os analistas começaram a ponderar, né, primeiro, quanto que isso pode ser passar de ser temporária para algo mais permanente, e segundo, quais são os bastidores aí de ambos os lados, né, nessas negociações, né? Então, tem uma percepção de que o que acabou acontecendo não coloca pressão suficiente na China, né, para, de fato, retomar aí as exportações de terras raras para os Estados Unidos, e que, na verdade, esse foi o primeiro de uma série de rodadas que devem vir pela frente, e que, portanto, ainda não vai demorar para a gente ter uma conclusão, né, desse processo, né? O que vale dizer, então, que as incertezas vão permanecer elevadas por mais um tempo. Retomo, é um alívio, sim, né? Então isso vai entrar também na conta. E aí eu diria o seguinte: não dá para descartar ainda a possibilidade de recessão, mas essa possibilidade, ou melhor dizendo, a probabilidade está um pouco menor do que ela estava lá em meados de abril, né? E isso aparece nos dados que a gente vem comentando, tanto aí de mercado de trabalho como inflação, mas também nos próprios movimentos do mercado, né? Então, é legal lembrar aqui que as bolsas dos Estados Unidos praticamente recuperaram todas as perdas, né, que aconteceram aí ao longo de 2025. Então, próximos aí da maior alta em termos históricos, mas também não quero dizer que está tudo normalizado, né? Particularmente nos mercados de títulos, a gente ainda consegue capturar bastante do estresse que ainda permanece diante desse cenário. Perfeito, Danilo. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Sempre traz ótimos pontos aqui para o debate. Conversamos com o Danilo Igliori. Danilo, até uma próxima. Bom final de semana para você. Até mais.
Maravilha, Débora. A gente sempre agradece aqui a oportunidade. Bom fim de semana para todos aí. Obrigada, tchau, tchau.